O que era pior, Paulo? Era debater com Paulo Guedes ou com Olavo de Carvalho? Olha, com o Paulo Guedes, eu comecei logo nos primeiros 10 minutos. Eu fui lá no escritório dele, no Rio, estava lá o Castelo Branco, né? Que foi para a Petrobras, o Marco Sintra, que foi para a Receita, o... quem mais? Vários próceres da primeira fase do Bolsonaro. Depois entrou o Paulo Guedes. Aí ele começou a falar do Trump. Eu falei, desculpa, Paulo Guedes, mas o Trump está destruindo tudo que os americanos fizeram desde Bretton Woods. Começou a falar mal do Mercosul. Eu falei, olha, o Mercosul pode não ser uma maravilha, mas é o nosso projeto de globalização limitada à América do Sul, né, que deveria ser. Mas ele falou tanta bobagem que eu desisti de continuar debatendo com ele. Agradeci, fui embora e depois ficaram me telefonando, né? Vários desses parceiros, o Marcos Truirro, que não estava nessa época porque ele estava viajando, ficou me telefonando, insistindo para que eu me associasse à equipe. Eu falei, não, muito obrigado, boa sorte, vou manter a minha independência. Então, o Paulo Guedes foi uma decepção muito grande. Ele deve ser um grande economista financeiro, matemático, mas é uma nulidade em política econômica, em história econômica, em estratégia econômica de integração na economia mundial, na integração do Mercosul. Foi uma decepção muito grande ouvir o Paulo Guedes. Eu li os artigos dele, publicados, né? Achava ele uma pessoa versada na economia, mas depois, quando eu conversei 1 hora ou 2 com ele, eu falei, meu Deus, qual vai ser o destino do Brasil com essa ignorância cavalar sobre a globalização, sobre o Mercosul, sobre a OMC, sobre tudo. Eu fiquei extremamente decepcionado. Os outros eram muito bons, os outros auxiliares que foram saindo, né? Foram saindo depois, mas o Paulo Guedes se E o Olavo, manteve. a interação com o Olavo? O Olavo eu encontrei porque me convidaram, quando eu estava ainda no exílio, no ostracismo, né? Ele veio uma vez a Brasília, na casa desse pessoal da direita, e me chamaram, porque eu era um crítico do lulopetismo diplomático como política econômica errada, porque eles afundaram a ALCA, que não era nenhuma maravilha, mas era um exercício de globalização, e com isso afundaram um acordo com a União Europeia. Durante 15 anos a coisa parou, né? Então eu debati com o Olavo de Carvalho na casa de um desses direitistas, né? Me chamaram porque achavam que eu era da tropa, mas eu nunca fui. Eu era um independente, mas nos primeiros 5 minutos que eu debati com ele, eu vi que ele era um louco completo. E aí me despedi e tal, e fui embora. Depois me chamaram para um debate daquele pessoal do... como é que chama aquele grupo antiglobalista? Está muito versado aí nas colunas sociais, né? O pessoal do... Como é que chama? Vocês sabem, tem aquele grupo lá na internet. Como é que chama o grupo? Não é MBL, não. Não, é o Brasil grupo... Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, é. Eu, quando ingressei no Itamaraty, de volta, em 2016, o Brasil Paralelo foi me entrevistar. E eu falei tudo o que eu pensava de política externa, desde as priscas eras até o impeachment da Dilma, né? E os equívocos que tinham sido cometidos em política econômica, em política diplomática. Já critiquei o BRICS, era BRIC, depois virou BRICS, né? Então o Brasil Paralelo me entrevistou. E depois me chamaram novamente, quando eu já estava lá no Itamaraty, para debater sobre política externa em geral. Eu aceitei e quando eu abro o computador, né, online, porque primeiro eles me entrevistaram diretamente lá no IPRE, vieram com gravador, câmera, etc., mas depois era online. Quando eu abro a minha tela, está lá o Olavo de Carvalho do outro lado, que começou a me atacar. Porque eu já tinha estado com ele num jantar em Brasília, né, em que eu tinha contestado as posições dele. Achei ele um maluco completo.
completamente maluco. Claro, um cara que foi muçulmano, que foi comunista, que foi qualquer coisa e que depois se tornou aquele antiglobalista idiota, né, como deve ser, só pode ser um maluco completo. Então eu me afastei, mas quando eu abro a minha tela, tá lá o Olavo de Carvalho do outro lado que começou a me atacar, né? Começou a me atacar, é, quase que me xingando, né? Como é o estilo dele, né? Língua solta. Eu debati e depois saí, e nunca mais aceitei nenhum convite do Brasil Paralelo, que eu nem conhecia. Em 2016, quando eu me reintegrei ao Itamaraty, eu não tinha muito. 2016, perdão. Estamos falando da pós-Dilma, né? Quando eu me reintegrei ao Itamaraty, mas num cargo puramente acadêmico, lá no IPRE. Eu não tinha nenhum poder sobre a política externa, mas eu debatia a política externa, escrevia. Então, o Olavo de Carvalho começou a me atacar e até me colocava do lado do Fernando Henrique Cardoso como globalista e tudo mais. Eu achava muito engraçado, mas era uma coisa assim alucinante. Nunca tinha visto aquela coisa. Tanto que eu escrevi 5 livros virtuais contra a loucura dos bolsonaristas, dos antiglobalistas, dos idiotas, né? E eu contestei cada ideia. O Ernesto tinha um furor, tanto que ele me tirou quase 50 mil de salários, né? E me puniu colocando nos arquivos, subordinado a um primeiro secretário. Eu era embaixador já na época, ele me colocou subordinado a um primeiro secretário a quem eu tinha que pedir licença para sair e dar aulas ou fazer qualquer outra coisa, entendeu?